No século XIX, não tinha havido nazismo ainda. E não tinha havido matança de judeus em massa. Se você falar, mas e a Inquisição? Fala, a Inquisição jamais perseguiu o judeu, gente. A Inquisição só processava católicos. A Inquisição era um órgão interno da igreja. Se você não é católico, você está livre da Inquisição, porra. E existem decretos papais, dizendo os judeus devem ser deixados do seu canto, cultivando os seus costumes ancestrais. E os católicos têm a obrigação de protegê-los. Tem bula papal dizendo isso. Tanto que o lugar mais seguro na Europa para os judeus era Roma. Perseguindo em qualquer lugar, o nego ia para Roma, porque sabe lá está sob a proteção do Papa. Então, tem que estudar os negócios. Peguem essas atas do Congresso, a Inquisizione, que foi promovida pelo Papa João Paulo II, chamou historiadores do mundo inteiro, historiadores de todas as orientações possíveis. E o negócio é de cair de costas. As famosas máquinas de tortura de Inquisição jamais existiram. Tudo isso foi inventado com um livro de autor protestante escrito em 1500 e pouco. O cara inventou, esqueci o nome do autor, o cara inventou tudo isso e as gerações seguintes aceitaram. E continuou repetindo até hoje. Tem filmes de Hollywood que faz essas coisas, mostra lá as máquinas de tortura, um negócio horroroso. Tudo isso é invencionice. Se você pegar assim, a Inquisição Espanhola matou um total de 20 mil pessoas ao longo de 400 anos em 2 dúzias de países. Quanto é isso, hein? Por país e por ano. É menos do que qualquer democracia moderna mata. Então, essas lendas urbanas que são muito utilizadas por partidos políticos, vocês nunca podem aceitar, gente. A gente não deve ficar desconfiando de todo mundo, partido político, todo mundo é vigarista, mentiroso, filho da puta, tudo é conspiração. Claro que não. Claro que as coisas não são assim. Mas também não deve ficar aceitando qualquer coisa. Veja, se o conteúdo da crença é um negócio acusador contra alguém, você tem que pensar 2 vezes. Né? E ver se aquilo aconteceu realmente. Se você tem os documentos. Olha, no caso da Inquisição, você sabe quando o pessoal começou a examinar as atas de processos inquisitoriais? Na década de 50 do século XX. Foi a primeira vez que leram essas coisas. Quer dizer, todo mundo escreveu livro sobre a Inquisição antes. Escreveu muito de orelhado. Você podia ter indícios externos, circunstanciais, mas a substância do processo eu não tinha. E essas atas são preciosas porque os inquisidores tinham mania de anotar tudo. O negócio era enormemente minucioso. Você sabe praticamente cada frase que se falou durante o processo. Então, só começaram a examinar, né? Liderados por um historiador judeu, Henry Kamen, né? Que escreveu um livro, Spanish Inquisition, que é uma obra-prima, vocês têm que ler. Onde ele chegou à conclusão e falou: olha, aqueles homens da Inquisição eram muito honestos, muito criteriosos, eles não queriam prejudicar ninguém. Na maior parte dos casos, eles simplesmente rejeitavam as acusações, nem levavam adiante. E outra coisa, nunca existiu um órgão chamado Inquisição. Inquisição não é o nome de uma entidade, porra. Inquisição é o nome do processo. Quer dizer, a Inquisição matou não sei o quê, como se fosse uma entidade. É tão absurdo quando você quer dizer, olha, uma tal de entidade chamada processo prendeu todo mundo. É absurdo assim. Então, assim, a Inquisição nunca existiu. Só este canalha vigarista, Júlio Severo, que vive escondido por boas razões, continua espalhando isso. 24 horas por dia. Daí quando eu digo essas coisas que eu tirei de uma ata de congresso científico, ele diz que eu estou defendendo a Inquisição. Eu falo, como defendendo a Inquisição? A Inquisição, eu não posso defender uma entidade que não existiu. Eu estou dizendo simplesmente que você dizer a Inquisição matou não sei o quê, é uma metonímia. Você está usando o nome, vamos dizer, de um conjunto de ações como se fosse o nome de uma entidade. Isso é metonímia. Eu já expliquei para vocês 1000 vezes o dano que o pensamento metonímico tem criado no mundo. Talvez o maior instrumento da imbecilidade humana seja o pensamento metonímico. Não que a metonímia seja inútil ou prejudicial, não, ao contrário, é útil, desde que você saiba que é metonímia, que não é uma coisa literal, né? Mas hoje em dia, quem sabe isso? Esse pessoal que foi educado nos seus costumes divinos não sabe. E este é o grande problema.
Vejam você, durante a maior parte da história humana, se entendia que um homem culto é um sujeito que tem uma informação suficiente sobre a literatura, a história e as ciências, tudo junto. Não é isso? Foi só na modernidade, a partir de Napoleão Bonaparte, que se criaram as tais das duas culturas. A cultura das letras e das ciências. E quem vai para a ciência não precisa das letras e vice-versa. O que é, evidentemente, uma estupidez. Não é isso? É uma estupidez pela seguinte razão. Quando você pega a distinção do trivium e do quadrivium, quer dizer, o trivium são as matérias que lidam com a linguagem e o quadrivium as matérias que lidam com as matemáticas, você não pode esquecer que nenhuma dessas duas lida com coisas materiais. A linguagem não é material e os números não são material, a matemática não é material. Então são instrumentos e formas que você usa para apreender e discorrer a respeito da realidade. Não é isso? Mas os instrumentos não se confundem com as coisas. Ora, hoje em dia, o sujeito que vai estudar na parte de ciências naturais, quer dizer, vai para o lado do quadrivium, né, ele acha que ele está lidando com realidades. Eu digo, mas nada na matemática é real. Por exemplo, só é real aquilo que é medido. Eu digo, escuta, as coisas não se medem a si mesmas. Quem as mede é o ser humano, e a medição não passa de uma comparação entre uma coisa e outra. A medição não é uma coisa, não é uma entidade, é uma comparação. O que é comparação? Portar as coisas em pares. E você vê, então, a similaridade, a identidade matemática entre os pares. E você diz que isso é uma coisa material, isso é coisa de louco. É por isso que aparecem teorias como esse negócio de buraco negro e energia escura, essa coisa toda. Por quê? Porque vocês viram que a física do Einstein só se aplica a menos de 1/4 da matéria conhecida. Então, deve estar faltando alguma coisa. Então, inventaram um negócio chamado matéria escura, que ninguém nunca viu, que não se pode medir, não se pode ver, nada, e disseram que o universo é preenchido com isso. Eu digo, claro que isso é trapaça. É uma trapaça matematicamente elegante, é claro, ninguém nega. Ninguém está dizendo que ser matemático é ser burro. Eu mesmo tenho. Meu irmão, eu considero um gênio matemático, tenho muito orgulho disso. Mas não quer dizer que a matemática ele tem algo a ver com a realidade. Assim como quando ele toca uma música, você pode perguntar, essa música é a respeito do quê? Música não é a respeito de nada, meu filho. Matemática também não é a respeito de nada. São formas. Não é isso? Então, mesmo a geometria é a respeito do quê? As formas geométricas existem? Não, elas não existem. O que existe são coisas que se parecem com certas formas geométricas. Isso aqui, por exemplo, é um retângulo? Não, ele parece com um retângulo. O retângulo geométrico não existe, só existe na cabeça do geômetra. Então, este tipo de confusão destrói a inteligência humana. E no Brasil existe o culto das matemáticas. Se o sujeito é engenheiro, então ele sabe alguma coisa, mas se ele for estudar letras, é desprezível. Então, esse é um dos motivos da ciência brasileira não produzir nada. Por quê? O pessoal ensina matemática para os engenheiros e cientistas, mas não ensina os caras a ler. Eu já expliquei, qualquer livro de ciência, ele tem um vocabulário estável. Os conceitos científicos têm significados estáveis e referentes conhecidos. Na linguagem geral, não é assim. Cada palavra muda de significado conforme o contexto. Então isso quer dizer que o sujeito habituado a ler só livro de ciência, ele só sabe ler num único plano. Ele não percebe a complexidade do real, ele não está acostumado a lidar com isso. E ele acha que sabe ler. Não sabe, é analfabeto. Analfabeto, na melhor das hipóteses, analfabeto funcional. Eu tenho visto isso. Outro dia tem um rapaz aí que faz um negócio chamado Café e Ciência. Ele discute com os terraplanistas. De vez em quando ele acerta. Mas, no geral, o que ele disse são besteiras descomunais que ele não percebe. Um dia ele disse assim, os terraplanistas dizem que ciência é cultura da dúvida. Mas no instante seguinte eles dizem que tem um experimento irrefutável. Veja a desonestidade. Cadê a cultura da dúvida se o experimento é irrefutável?
Deu aqui sua besta quadrada. Se não existem experimentos irrefutáveis, a cultura da dúvida é impossível, porque tudo será igualmente duvidoso. Você não tem a diferença do certo e do duvidoso para poder fazer a cultura da dúvida. Ou seja, esse sujeito não sabe, ele não sabe. Claro que ele é astrônomo, então ele sabe astronomia, ele sabe matemática. Mas ele não sabe ler. Então ele não entende o que o outro está dizendo. Outro dia ele estava lá criticando um negócio de um terraplanista. Eu não quero entrar no mérito da questão, mesmo porque eu não me sinto qualificado para isso, mas o terraplanista fala, tem aqui a física teórica de partículas, isso é inútil. Daí o cara diz, tá vendo? Como pode dizer que a física teórica de partículas é inútil? O cara está querendo dizer que a física teórica de partículas é inútil para resolver a questão de geocentrismo e heliocentrismo, é isso que ele está falando. Não que seja inútil em si, mas o outro ouve não sabe entender, não entende as palavras. Então, o que fazer com esse cara do Café e Ciência? Volta para a escola primária, reaprende a ler, vai fazer o cursinho do cara na Dalim. Daí, tudo que você aprendeu de ciência, daí começa a ser útil, daí você vai saber como usar. Por enquanto você não sabe, é que nem um menino lidando com máquinas complexas, não sabe o que... Eu aprendi de feiticeiro. Quase todo o pessoal, os pirulas do mundo são todos assim. Eles não entendem o que ouvem e não entendem o que leem, porra. Não tem formação, vamos dizer, literária suficiente, não tem alfabetização suficiente. Esse socioconstrutivismo é o maior crime que se fez contra a infância e a juventude brasileira. Esse negócio de ter de 30% a 50% de analfabetos funcionais no último ano das universidades, esse é um crime imenso. Vocês são capazes de imaginar o desperdício de energia, o desperdício de dinheiro que isso representa para o Brasil? Isso é mil vezes pior do que qualquer mensalão ou petrolão. O pessoal fala do petrolão porque tirou dinheiro diretamente, mas esses caras tiram o dinheiro e incapacitam milhões de crianças. Isso é um genocídio mental. Não estou brincando. Eu digo, todos ministros da educação dos últimos 50 anos, por mim, estariam todos na cadeia, porque são eles que fizeram isso. E essas entidades, eu contribuí com tanto para a educação brasileira, você também, todos vocês. Na próxima eleição vai aparecer, está aqui o fulano que deu não sei quanto para a educação brasileira, está indicando tal candidato. Não voto no candidato desse cara, mas de jeito nenhum. Por quê? Você contribuiu para a educação brasileira, você contribuiu para a destruição da inteligência das nossas crianças. E não está nem um pouco arrependido, está orgulhoso do que fez. Porque provavelmente ele é também um analfabeto funcional.